Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos procedimentos mais, digamos, temidos da odontologia, o tratamento de canal. De um lado, a gente tem a ciência, os dados. Do outro, uma onda de desinformação que corre solta nas redes sociais. Vamos tentar entender que história é essa. E para começar, vamos direto a um número. Um número que por si só já conta uma história. Segundo um estudo recente de 2023, essa é a taxa de sucesso de um tratamento de canal depois de 10 anos. É isso mesmo, mais de 95%. Um número que sugere um procedimento, no mínimo, seguro e eficaz, né? E aí, a gente se depara com isso, uma postagem com mais de 27 mil curtidas afirmando o exato oposto. Então, como pode? Se o procedimento tem um sucesso tão alto, por que uma frase dessas, vindas de um influenciador, gera tanto engajamento, tanto medo online? É exatamente essa contradição que a gente vai explorar agora. Ok, primeiro ponto. A má reputação do tratamento de canal. Porque, vamos combinar, esse medo não surgiu do nada, né? Bom, aqui estão os 4 grandes vilões dessa história. A ideia de que o tratamento é uma tortura, que a recuperação é um pesadelo sem fim, que ele pode causar outras doenças graves, como câncer, e, no fim das contas, a crença de que é melhor arrancar logo o dente e pronto. A verdade é que esses mitos até podiam ter um pezinho na realidade, sei lá, décadas atrás. Mas a odontologia de hoje, ela conta uma história bem diferente. Vamos para a segunda parte, a guerra de informação digital. Aqui é onde a gente vê como as redes sociais viraram o palco principal dessa disputa de narrativas. Uma análise recente das redes sociais mostrou uma coisa impressionante. A grande, esmagadora maioria do conteúdo sobre tratamento de canal no Instagram tem um tom negativo. 75%. Basicamente, 3 em cada 4 posts estão ali, ativamente criticando ou desaconselhando o procedimento. E o ponto crucial é este aqui. O conteúdo que aposta no medo, na polêmica, engaja muito mais. Um post negativo recebe, em média, mais de 6 vezes o número de curtidas de um post positivo, que tenta informar. Fica claro que o algoritmo tem um lado nessa história, o lado do alarme. Agora, prepare-se para um dado que vira tudo de cabeça para baixo. A gente tende a pensar que a desinformação vem de gente leiga, certo? Errado. A pesquisa mostra que os próprios dentistas são uma força motriz nesse movimento. 62% dos posts analisados foram feitos por dentistas, e a maioria deles com uma visão negativa sobre o canal. Surpreendente, para dizer o mínimo. Certo, vamos ver isso mais de perto, por dentro do manual da desinformação. Como é que esse tipo de conteúdo é construído para ser tão viral, tão convincente? Peguem essa frase, por exemplo, tirada de um post viral. É uma afirmação chocante. É um exemplo perfeito de como o medo é construído. É específica, é assustadora e parece feita sob medida para ser compartilhada sem pensar. Mas, será que ela se sustenta? Para a gente desmontar a frase anterior, precisamos entender um conceito bem simples, mas fundamental. A diferença entre correlação e causalidade. Correlação é só quando 2 coisas acontecem juntas, por acaso ou não. Causalidade? Causalidade é quando uma coisa de fato causa a outra. E aqui vem a ciência para responder. Um estudo gigante, publicado num periódico médico de enorme prestígio, não só não encontrou nenhuma ligação entre canal e câncer, como encontrou o oposto, uma correlação inversa, um risco reduzido. É assim que o manual da desinformação funciona. Ele simplesmente ignora qualquer evidência que atrapalhe a sua narrativa. E a escolha das palavras, isso é uma arma poderosa. A narrativa anti-canal usa uma linguagem carregada, emocional. Fala em dente morto, toxinas, parasitas. Do outro lado, o conteúdo baseado em evidência mais sóbrio, mais clínico e, convenhamos, tem bem mais dificuldade em competir pela nossa atenção. E claro, para fechar o pacote, não podia faltar uma boa teoria da conspiração. Nesse caso, tudo gira em torno de um documentário que foi até retirado da Netflix, o Root Cause. Ele é citado em várias das postagens analisadas e se tornou a base para essa ideia de que existe um grande plano para manter todo mundo doente. Ok, agora vamos respirar fundo, sair desse caos digital e entrar na realidade de um consultório odontológico dos dias de hoje. A realidade da odontologia moderna. Esse procedimento tem uma história, e é uma história longa. Mas o ponto-chave é entender o seguinte: o tratamento de canal de hoje, na era da inteligência artificial, não tem quase nada a ver com aquele procedimento do passado, que foi o que de fato criou essa má fama toda. Olha só, até a forma de diagnosticar os problemas mudou.
As maiores associações de endodontia do mundo simplificaram os termos. Abandonaram aquele jargão super técnico e confuso e adotaram um sistema baseado no que o paciente sente. O objetivo é um só: tomar decisões melhores, mais claras e mais precisas. E a tecnologia, então, nem se fala. Ela está revolucionando tudo. Inteligência artificial, robótica, elas estão transformando o tratamento de canal, que antes era quase uma arte manual, em uma ciência de altíssima precisão, guiada por dados. Isso vai desde o diagnóstico até a previsão de como vai ser a recuperação. E tem também uma mudança de mentalidade, uma mudança de filosofia. O foco hoje é na chamada endodontia minimamente invasiva. O objetivo não é mais só limpar o canal de qualquer jeito, é preservar ao máximo a estrutura original do dente, principalmente uma área super importante para a força dele a longo prazo. E como uma resposta direta àquela narrativa de uma odontologia apressada que só pensa em lucro, surgiu um movimento chamado Slow Dentistry, ou odontologia sem pressa. Ele é baseado em 4 pilares que não se negociam: anestesia perfeita, segurança máxima, desinfecção rigorosa e, talvez o mais importante, uma conversa aberta e honesta sobre tudo. Chegamos na reta final. As 2 histórias, a única conclusão. A gente viu aqui 2 narrativas que batem de frente. Vamos colocar uma do lado da outra para arrematar. No fim, o resumo é este: essa briga não é só sobre dentes. É sobre 2 formas totalmente diferentes de lidar com a informação de saúde. Uma delas vive da emoção para gerar cliques. A outra se baseia em décadas de pesquisa para salvar dentes. E a gente termina com uma pergunta que vai muito além do consultório do dentista. O caso do tratamento de canal é só um exemplo de um desafio muito, muito maior. Ele nos força a pensar, nesse mundo digital tão barulhento e cheio de especialistas, como é que a gente decide em quem confiar quando o assunto é a nossa própria saúde? A resposta para essa pergunta talvez defina o futuro do nosso bem-estar.